Oiê, boa noite, boa noite. E aí, como que vocês estão? Bom, terminaram de tomar meu chá? Estão aqui esquentando a mão, tá muito frio, Jesus! Vamos lá. Será que eu vou ter companhia hoje? Ou tá todo mundo namorando? Bom, vamos lá para nossa quarta live, né? Onde eu tô fazendo a leitura comentada deste livro, Relacionamentos, que chegaram, chegaram. Eu falei, vai estar todo mundo namorando hoje, ninguém vai me fazer companhia nesta noite gélida em Jundiaí City. Mas vamos lá então nós, os nós. Boa noite, bonita, boa noite. Bom, então hoje é a quarta. Noite de lua cheia. É a quarta live, né, para fazer a leitura comentada do livro Relacionamentos, da School of Life. E estamos! O Rafa tá junto? Vocês vão namorar assistindo a live? Que delícia! Adoro! Bom, então vamos lá. Eu já tentei conversar 3 vezes, né? A pessoa que tá assim, até com os neurônios congelados, tanto frio. Tá, é a quarta live, né? Fazendo a leitura comentada. Ai, que lindo! Né? Fazendo a leitura comentada desse livro. Nossa Senhora! Trio Parada Dura. E vamos lá. Então, a gente fez a leitura, né, do primeiro capítulo, né, desse livro Relacionamentos, da The School of Life, que é o capítulo onde a gente começa a trazer a que veio esse livro, né, que é justamente questionar o amor romântico e trazer, a partir de tudo que a gente está lendo aqui e está, né, conversando, construir, né, de que forma que a gente pode transformar as nossas relações, que a grande maioria delas estão sim num lugar que não é saudável, em relações saudáveis. Então, cada capítulo aborda um aspecto importante dos relacionamentos, com foco aqui nos relacionamentos amorosos, mas que a gente pode usar para muitos relacionamentos que a gente tem, não só os relacionamentos românticos, tá? Então, no primeiro capítulo, a gente falou um pouco sobre esse lugar do romantismo, sobre a influência do romantismo, né, nessa construção. Depois, a gente trouxe, eu tenho que sempre olhar, porque eu esqueço. Imagina na hora que chegar no 20º capítulo, então, porque eu não vou lembrar tudo de jeito nenhum. Aí depois tem a escolha do objeto, né, como que a gente faz, né, como que a gente se apaixona. O que que leva ao apaixonamento de fato? Né? Então, a visão romântica, ela sempre escondeu, na verdade, né? Ela fez com que a gente não tivesse acesso a um conhecimento que é muito importante, que é o apaixonamento a partir de um lugar inconsciente. Então, a escolha de objeto, ou seja, a escolha por quem eu vou me apaixonar, ela não é consciente. Não é. Ela acontece a partir de um lugar inconsciente. Então, eu, na verdade, nunca sei por que eu escolhi quem eu escolhi, a priori. Mas todo apaixonamento me traz pistas para onde o meu desejo aponta. E por isso é tão importante a gente usar esses apaixonamentos como objeto de estudo de si mesmo, né? Depois a gente falou sobre a transferência, né, que eu trouxe muito esse lugar também, né, do conceito de projeção, ou seja, que a gente projeta, né, figuras familiares nos nossos parceiros e parceiras. Mas a gente tinha ficado de comentar sobre o se amar primeiro antes de amar o outro. Já foi? Mulher, adoro. É isso aí, bem lembrado. Muito bem lembrado. Então tá, então deixa eu só terminar de passar aqui o que a gente já viu e aí a gente vai falar sobre isso sim, que é super importante, que, né, conversa bastante com o tema de hoje, né, que é sobre os problemas da intimidade. Então entender esse lugar do amor que todo mundo vem falando por aí, a gente tem que se amar, loba anotadeira online. Adoro. E aí a gente falou sobre essa questão de projeções, né, na última live, e a Pri tá lembrando aqui, muito bem lembrado, que chegou no final, né,
ela fez algum comentário e eu falei que seria importante a gente usar essa live para a gente poder falar sobre essa questão, né, do se amar primeiro para depois amar o outro. Será que será que será? E hoje a gente vai falar sobre os problemas da intimidade. Então, assim, antes de falar sobre a questão do amor, mas que eu vou falar já. A Ivia chegou também. Pronto, as lobas tudo. Vamos namorar. Vamos namorar as lobas. O namoro das lobas. Ah, não, ontem a Pri não tava. Ontem no grupo terapêutico, gente, foi tão maravilhoso. E aí ontem surgiu o movimento, né, como que chama, Ivia? O movimento a Aliança das Lobas. Foi uma história ótima. Pri, você perdeu. Bom, mas vamos lá. Eu vou ler aqui o começo do trechinho dos problemas da intimidade, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aí eu vou ler só um trechinho e depois eu já vou falar sobre o amor. Oi, tadinho. Espero que ele tenha melhorado. Ai, gente, essa época do ano judia, fica todo mundo meio doente. Mas depois a gente conta os babados, né? Aliança das Lobas, é isso mesmo. Gente, vocês são muito engraçados. Vamos lá. Os problemas da intimidade. Para sobreviver no mundo, temos poucas opções além de passar a vida protegidos. Isto é, distantes de nosso lado mais vulnerável, isolados de determinadas emoções e, em muitos casos, focados em não sentir. Mas nos relacionamentos, o que se exige é justamente o contrário. Ser bom no amor significa ter capacidade de revelar as próprias mágoas, o próprio desejo e a própria afeição. Saber ser dependente e estar disposto a ceder a própria autonomia ao outro. É quase um número de equilibrismo. Grande força em quase todas as horas do dia, afeição bem administrada nas poucas que restarem. Não admira que a viagem da independência à vulnerabilidade seja tão conturbada e que o desejo da intimidade venha acompanhado do terror e do que parece, mas no fundo não é, maldade. De forma comovente, no começo do relacionamento, achamos intimidante revelar a profundidade de a nossa afeição ao outro. Temos vontade de acariciar o seu cabelo e sussurrar em seu ouvido. Ansiamos por ser importantes para ele, mas nos seguramos, com um medo terrível. O outro pode não sentir o mesmo. Em termos coletivos, aprendemos a ser generosos com esse estado de espírito frágil e fofo. Tendemos a supor que o medo da rejeição só existe nos momentos iniciais de um relacionamento, e que depois que estivermos adequadamente juntos, é claro que a hesitação e a dúvida irão sumir, diz o amor romântico. Mas sabemos, não é o que acontece. E aí, antes de entrar na próxima parte, né, pegando esse gancho, né, onde fala desse desencontro, né, quando a gente deseja intimidade, mas ao mesmo tempo a gente não se permite acessar a vulnerabilidade. E não existe a possibilidade de intimidade sem que a gente baixe a guarda e consiga ser vulnerável diante do outro. E aí eu volto, né, para a pergunta que a Pri fez na última live. Então, quem não sabe, quem não estava aqui, né, tá gravado, tá no feed, né, nos rios também, que ela fez uma pergunta na live, né, passada, sobre essa questão do amor. Na verdade, ela fez uma afirmação, que é importante primeiro a gente se amar, para depois a gente ser capaz de amar o outro. Essa, para mim, é uma das grandes falácias, né, que a gente vê por aí, e que está levando muita gente a entrar no estado de solidão. Por quê? Porque esse lugar do amor próprio, ele não é algo que a gente constitui sozinho. Lá vai ela me desconstruir.
Gente, essa informação, assim, né? Quando eu acessei esse conhecimento, para mim foi algo tão libertador. Espero que seja para vocês também. Porque, de fato, quando a gente nasce, vamos começar lá do começo, né? A gente nasce, a gente recebe amor. A gente nem sabe qual é o nome daquilo, mas a gente recebe amor. Se tudo der certo, se for um ambiente saudável, né? A gente vai receber amor. E é esse amor que a gente recebe das pessoas que vão conhecendo a gente que vai fazendo com que a gente vá sentindo o que é amor, vá se acostumando com esse lugar de sentir amor. E as pessoas, quando elas me acolhem desde criança, quando elas me elogiam, quando elas se preocupam comigo, quando elas se movem para fazer algo por mim, quando elas lembram de mim em algum evento, isso está me dizendo que eu sou amável, que eu sou digna de ser amada. É isso que faz com que eu constitua amor próprio. É quando eu percebo que o outro direciona para mim algo da ordem do amor. Algo que diz que eu sou amável. Algo que diz que eu tenho valor para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, para aquela outra pessoa. E é essa percepção que vem a partir do ambiente, desde que a gente nasce, até o último dia da nossa vida, que ajuda com que a pessoa constitua esse lugar do amor próprio. E é muito difícil para uma pessoa que não consegue acessar esse lugar, que ela consiga se conectar com o outro, conseguindo ser vulnerável. Principalmente quando é uma pessoa que vem de um ambiente super hostil. Um ambiente que diz que ela é mentirosa, um ambiente que diz que ela é violenta, um ambiente que diz que ela é mentirosa. Já falei mentirosa? Não lembro. Mas um ambiente que fala que ela não tem valor. Um ambiente que fala que ela pode ser perigosa. Sabe aquelas falas, né? Uma vez eu tive uma paciente que ela falou que quando ela era criança, falavam que tudo que ela pegava quebrava. Imagina o nível de dificuldade de uma pessoa que cresceu ouvindo que tudo que ela pegava quebrava se relacionar. Porque ela não confiava nela. Uma vez que o ambiente disse para ela que ela não era confiável. Então, como que alguém que passa por isso pode confiar em uma outra pessoa? E com amor é a mesma coisa. Como que eu posso acreditar que eu sou capaz de amar e me abrir para essa experiência se eu não consigo sentir que eu sou amada? Não é possível. E por isso eu sempre digo, não economizem no amor. Não só para o par romântico, mas para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que você que já consegue sentir esse amor, que você encontra em qualquer lugar, se você tiver a oportunidade de dar atenção, de dar carinho, de escutar, o amor já está aí. Eu falo que a gente tem uma sociedade que normaliza o ódio, normaliza a raiva, normaliza a inveja, normaliza ciúmes. Mas que acha um absurdo você dizer que ama o outro em apenas um mês. Numa relação romântica, por exemplo. Pois eu não acho um absurdo. Eu acho que é o desejável. Que a gente ame. Por que que precisa ter um tempo? Por que que precisa ter um protocolo? Pro amor não precisa. Então é isso, né? Que eu fiquei de falar na última live sobre essa questão. Então eu preciso sim primeiro me conectar ao ambiente e receber amor desse ambiente, a partir de qual pessoa for, não necessariamente de um par romântico, e dessa forma acreditar que eu posso amar.
e dessa forma confiar no outro e dessa forma diminuir minhas resistências ao amor. Porque o nosso problema não é não saber amar. O nosso problema é que a gente resiste ao amor. Porque ele não é familiar para a grande maioria de nós. Mas amar é fácil. Mas é um percurso. Não existe prazo nem tempo para amar. Para mim, o amor está aqui e agora. Até porque o tempo é tão relativo. Exatamente. E é isso. Estamos românticos hoje. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Adoro, né? É um assunto que eu amo falar. É amor. Então, continuando, preciso receber amor do ambiente, dessa forma acreditar que eu posso amar, confiar no outro e diminuir minha resistência ao amor. Mayra Engelmann, olha, adorei. Me manda isso, que depois eu vou fazer um post. Amei. Eu tô inspirada, o amor inspira, o amor inspira. Bom, e aí aqui voltando que a gente estava falando sobre rejeição, né? Que a gente terminou aqui. Tendemos a supor que o medo da rejeição só existe nos momentos iniciais de um relacionamento. E a gente sabe que não, né? E o amor romântico, ele vende essa falácia também, né? Que no começo a gente tá ali com medo, mas que depois é jogo ganho. Depois que você agarrou ali, é seu e ninguém mais pega, ninguém mais tasca, propriedade privada. A gente sabe que não é isso que acontece nessas relações, né? É uma grande ilusão, é uma grande fantasia infantil que a gente cria quando a gente entra numa relação, né? Não importa, né, que tipo de relação, e a gente acaba acreditando que o jogo tá ganho a partir do momento que eu sinto que o outro me ama. Porque a gente esquece que tem uma outra coisa aí no meio, chamada desejo. E tem mais outras 15 mil coisas aí no meio, que a gente vai enumerar ao longo dos próximos capítulos aqui. Mas, estranhamente, o medo da rejeição nunca desaparece. Por mais sensatos que sejamos por fora, ele ainda nos persegue e causa muita tristeza. Não parece legítimo continuar precisando de incentivo, de pequenos sinais de aceitação e entusiasmo, ou ter que dar o mesmo ao parceiro. Não levamos a questão a sério porque não há como fazer parecer normal e natural ainda exigir o mesmo nível de reafirmação do começo. E muita gente entra em sofrimento por isso, porque não consegue lidar com essa curva, né? Que ela começa aqui em cima e ela oscila depois, em todos os relacionamentos. Mas como a gente entra a partir de uma fantasia gerada a partir das crenças do amor romântico, a frustração é maior. E ela é sempre maior. Quanto maiores forem essas expectativas e quanto maior for o apego a essas crenças que são construídas no amor romântico. Lá no fundo, é raro termos certeza de que o outro verdadeiramente nos aceita, não aceita. Haverá sempre novas razões para acharmos que a pessoa amada não nos aceita ou não nos aceitará. Os sinais que disparam as nossas dúvidas, eles podem parecer minúsculos. Talvez o outro não tenha parecido entusiasmado quando fizemos sexo. Eu vou ter que falar de um jeito meio codificado aqui, que eu já ia falar a palavra, não pode falar a palavra, né? Fizemos pela última vez, o que, aliás, já faz um bom tempo. Talvez o vejamos profundamente envolvido numa conversa com um novo amigo. Pode ser que ontem à noite, no jantar, não parecesse interessado nos problemas do nosso dia de trabalho. Talvez não tenha dito nada nos últimos 22 minutos. E só essas coisinhas pequenas do dia a dia, elas já são suficientes para deixar as pessoas envolvidas num lugar de paranoia. Num lugar de, ai meu Deus, estamos em crise.
o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, ele vai me deixar, ela vai me deixar. Fala que não é. São coisas minúsculas. E quanto maior a crise na relação, mais impacto é gerado a partir de coisas minúsculas. Eu falo que o que faz com que uma relação, né, termine muitas vezes, não é um evento. É uma sequência de eventos pequenos que a gente não dá importância, mas que a soma deles faz com que a gente chegue no limite. Então é muito importante observar isso, né? Apesar da prova dos anos e da conta conjunta, estamos sempre a um passo de achar que o outro não nos ama. E de onde que vem essa sensação de achar que o outro não nos ama? Ela vem da nossa fantasia. Da fantasia que é criada desse amor que é nosso e ninguém tira. E aí, na vida real, no dia a dia, a gente vai percebendo a fragilidade de toda a relação. E é importante que a gente reconheça essa fragilidade. É isso que nos move para continuarmos uma relação. É a consciência do quão frágil ela é, e não é por conta da força da relação. Esse daí também é bonito, hein, Pri? Anotou? Agora eu vou ficar viciada em gente que anota as coisas que eu falo. Já que eu não consigo lembrar depois, né? Que eu acho que tem um povo que faz live, depois lembra do que falou. Eu falei, gente, eu não lembro. Tinha uma entidade, entendeu? Não me pergunte o que eu falei, por isso que eu gravo. Apesar que tá gravado, é verdade. Vou ter que assistir de novo. É muita coisa boa para pouca caixa, não é? Mesmo estando juntos há anos, pode ser constrangedor pedir alguma indicação clara de que somos queridos e desejados. A sensação de que não deveríamos precisar desse tipo de confirmação é um obstáculo até para admitir que precisamos. Quanto mais para fazer nosso pedido ao outro de maneira franca e carinhosa. Em vez disso, nosso medo de não sermos queridos surge de forma indireta e até perturbadora. Oprimimos e exigimos, acusamos e culpamos. Táticas que quase com certeza nos afastarão ainda mais do que realmente queremos. Expressões calorosas de aceitação. E aí é que a gente entra num outro tema, que inclusive até, né, no grupo da Alcatel, do WhatsApp, com a mulherada, essa semana surgiu, né, alguém postou alguma coisa nesse sentido, né, que a gente não precisa da aprovação do outro, não precisa de validação do outro. É outra falácia, né? Uma coisa é eu precisar muito, né? Sempre da aprovação, da validação do outro. A outra coisa é eu, como ser humano, precisar sim. Então, se eu estou em uma relação, é óbvio que eu quero, eventualmente, que esse outro me dê sinais de que ele me ama. Me dê sinais de que ele me admira. Me dê sinais de que eu ainda sou interessante para ele. Quem disser que não precisa, não entendeu nada sobre amor. Só que a gente... Ai, gente, eu cansei de me preocupar, eu falo mesmo tudo. E é importante a gente falar, né? Eu sou uma pessoa que quando eu me relaciono, eu faço questão todos os dias de lembrar, todos os dias de pontuar para a pessoa o quanto ela é importante. O quanto eu gostei que ela fez aquilo outro. O quanto eu gosto do que ela escreve. O quanto eu gosto do que ela produz. Preciso falar, preciso ouvir, senão explodo. E é sobre isso, né? A gente tem essa fala para ser usada também para elogiar. A gente tem essa fala para ser usada também para pedir.
E a gente acaba usando nas relações românticas, principalmente, esse lugar da fala muito mais, muitas vezes, para cobrar, para exigir, para culpar, para xingar. Isso é normalizado. Que tal a gente usar para falar coisas boas ou para fazer perguntas importantes na relação? Perguntas nesse lugar de como que você está se sentindo com o que a gente tem? Como que você se sentiu ontem quando eu falei tal coisa? Está sendo suficiente para você o que eu estou fazendo nisso, naquilo, daquilo outro? Tem algo que está te faltando? O que você mais gostou hoje? É tão importante. Mas a gente, muitas vezes, principalmente as perguntas, elas quase não existem em muitas relações. Porque sempre existe um certo medo. Porque quando eu pergunto, eu não controlo a resposta. E para algumas pessoas, esse é um verdadeiro pavor. O amor também é falar sobre o que não é legal ou o que incomodou, sobre os incômodos, para que a gente não somatize os pequenos eventos como você falou. Amar é conversar e dar trabalho, e que trabalho bom também. Sim, essa frase é muito boa. Amar dá trabalho. Construir uma relação dá trabalho. Eu digo que amar em si, e aí eu acho que nem vamos entrar muito nisso, porque eu tenho uma forma de pensar no amor que ela é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente. Eu tento assumir que eu penso como todo mundo para ficar mais fácil a conversa, né? Porque eu sinto que a gente usa muito a palavra amor de forma inadequada, né? Aqui eu focaria sempre em usar a palavra relacionamentos. É exatamente isso, Pri. E mesmo amoroso, sabe? Assim, relacionamento romântico. Não é sobre o amor, né? Que nem eu tenho um vídeo que esses dias eu compartilhei, que eu gravei sobre o amor. O amor já está dado. O amor já existe. O nosso problema não é o amor. Ele está aí. A frequência do amor está aí. A questão é que a gente não acessa essa frequência. Por quê? Porque para receber o amor eu preciso preparar o recipiente. E o recipiente são as relações. É a relação comigo mesma, é a relação com todos os outros. E no caso do que a gente está trazendo aqui, são essas relações românticas. Então é sobre isso, né? Que o amor ele nem deveria estar nesse contexto, entende? Mas é que a gente se acostumou a usar a palavra amor no lugar de relacionamentos, o que gera bastante confusão, né? E talvez essa confusão seja o que nos afasta do amor. Essa é uma tese que eu tenho. Mas vamos lá, que eu começo a viajar. Amor sem gêneros, sem rótulos, em relações. Sim, eu entendi, né? Mas é isso, né? Eu costumo adotar como todo mundo adota para o diálogo ficar mais fluido. Nosso problema é o que fazemos com o amor que recebemos. O amor acaba sendo dado, muitas vezes de graça, é nosso, independente do que a pessoa faça. Então, o amor está aí, né? O amor está aí. Só que o problema, na verdade, é o que eu preciso fazer para abrir o meu canal de recepção para receber esse amor. E para isso eu preciso vencer muitas resistências internas. O Jung tem frases muito boas sobre isso, né? Ele deixa isso muito claro na obra dele. E foi a primeira vez que eu li, que fez muito sentido para mim, foi no Jung, esse lugar do amor. Que o amor ele existe. O nosso trabalho é diminuir as resistências ao amor. Não é buscar o amor. É diminuir tudo aquilo que a gente cria de resistência, que faz com que a gente não consiga baixar a guarda e abrir uma ponte entre eu e o outro.
E essa é uma construção que a gente precisa fazer, mas que ela começa sim a partir de nós. Mas enfim, vai ter bastante coisa aqui pra frente, né, nesse livro, que vai ajudar a gente a construir isso melhor. Mas é sobre isso. Então, sempre que eu falar amor nesse livro, vai ser esse lugar de relacionamentos. Eu acho que amor existe até sozinho. A gente ama até sem o outro sequer saber. Pelo menos eu acho que é assim. Sim, porque o amor tá aí. O amor tá em todo lugar. Não sei se vocês viram o vídeo, né, que eu gravei. Que eu gravei em 2023, na verdade. Eu repostei esses dias. Repostei não, eu coloquei nos stories. Amor é baixar a guarda e abrir uma ponte entre eu e o outro. Gostei, Mayra Engel. Check, check. Né? Mas é isso. Então, o amor, ele é algo que já está aí. Né? E a gente pode sim sentir sozinho. Esse livro aqui que a gente está lendo. Esse aqui, de relacionamentos, The School of Life. Ó, é um livrinho bem rápido e gostoso de ler. E fundamental. Fundamental. Porque eu já fiz a live com esse livro em 2023. Estou fazendo de novo agora. Justamente porque minha cabeça expandiu muito, minha consciência expandiu muito de lá para cá, de 2023 para cá, em relação ao amor. E aí eu senti de trazer de novo com essa nova maturidade de consciência, que a gente sabe que os livros são como rios. Cada vez que a gente visita, nunca é o mesmo livro, né? Então, continuando aqui. Essa angústia tem duas maneiras clássicas de se converter em comportamento. Uma é nos tornando o que os psicanalistas chamam de personalidade esquiva. Esfriamos, fazemos parecer que não ligamos se o parceiro se importa conosco ou não. Garantimos que temos tanta coisa a fazer que não poderemos passar muito tempo com a pessoa amada, impossibilitando que ela nos mostre o que mais tememos ver, que não está muito interessada em nossa companhia. Em casos extremos, podemos até ter um caso extraconjugal. Esse é um disfarce enfático e a forma mais intensa de mandar uma mensagem cifrada. Veja até que ponto tenho que fingir que não preciso do seu amor. Este é um sinal do meu medo de ser rejeitado por você. Na verdade, os casos extraconjugais podem ser uma expressão bizarra, embora genuína, de amor pelo parceiro. Vocês conseguiram entender isso aqui? Isso daqui é um negócio que dá um nó, né? Que é uma pessoa que ela acaba tendo uma postura evitativa do outro por medo de amar. Então, eventualmente, ouçam isso. Por isso que quando chegam casos de traição no meu consultório, eu nunca vou para o lado moral. Eu nunca vou para o lado de julgar. Ai, fez certo, fez errado. Tô nem aí. O meu interesse como psicanalista é compreender esse desejo. Por que a pessoa trai? Não me importa se a sociedade julga isso certo ou errado. E é justamente por eu ter esse olhar que eu consigo ajudar as pessoas. Porque quando a gente julga, a gente não ajuda. Então, esse lugar da traição, ele pode ter sim aí um viés de amor. Que a pessoa ama, mas ela fica apavorada ao sentir esse amor. E isso faz com que ela crie estratégias para se afastar do objeto de amor, ao invés de se aproximar dele. Porque o amor para essa pessoa não é familiar. Ao contrário, ele é até perigoso. É muito... Assim, essa parte aqui eu acho maravilhosa nesse livro. De verdade. Não que todo mundo vai justificar a traição com isso agora, hein, gente? Mas é importante a gente saber que, eventualmente, essa pode ser uma leitura possível.
que vai muito além de uma visão estreita de uma sociedade moralista, né? Uma palavra sempre tão pesada, onde sempre há uma super-relação com algo utópico. E daí, como é receber e lidar com o afeto e o cuidado do outro? Deveria ser simples, natural e leve, camadas. Exatamente. Deveria ser. Mas a gente complica o que é fácil, né? Assim, a nossa sociedade, a forma como a gente é constituído, as crenças, os padrões, né? Todo o verniz civilizatório, ele nos afasta da vida. Ele nos afasta do amor. Porque pessoas que não amam, pessoas que não sentem a vida, são pessoas fáceis de manipular a partir de instrumentos de poder. Essa é a estratégia. E a ideia aqui, nesse trabalho, com esse livro, não é só a gente questionar e desconstruir o amor romântico, mas todos os instrumentos que fazem parte desse conjunto que são utilizados para nos alienar da nossa potência como seres humanos, como seres divinos que somos. É sobre isso. Eu sinto ódio, mas é meu orgulho falando. Mas se eu amo, não minto. Para mim é difícil. Odeio. Não é moral, acho que é a lealdade, a confiança quebrada. Então, mas você entende que essa leitura que você está trazendo é uma leitura superficial da traição. Tem um livrinho que eu amo, que eu já pensei em fazer live com ele, mas eu acho que ele é um livrinho que merece um curso, assim, né? Porque realmente ele é bem mais desafiador, assim, a leitura dele, que é A Alma Imoral, do Newton Bonder, que é um rabino. Cara, as coisas que esse livro traz sobre traição é de cair o queixo. Foi o primeiro livro que minha professora de psicanálise indicou quando eu fiz a formação. Eu indico A Alma Imoral, de Newton Bonder. Quem lê esse livro nunca mais vai olhar para esse lugar de traição com o olhar que a gente foi educado a olhar. E que é tão raso. Vamos mergulhar. O convite aqui também é isso. Sim, entendo super, mas é complicado. Sim, porque a gente tem uma construção social e a gente tem 15 mil coisas envolvidas nesse processo. E cada processo de cada traição é diferente, né? Então, eu estou falando aqui de um lugar interessante da gente expandir para pensar um pouco além daquilo que é colocado para a gente como uma fórmula única. O nome do livro, não sei qual que é o livro que você está perguntando. Não sei se é esse que eu estou lendo agora, é Relacionamentos. E o livro que eu falei agora é A Alma Imoral, do Newton Bonder, tá? Então, Gi, é importante, né, a gente entender que tem todas essas possibilidades de narrativas em relação à traição. E a ideia aqui nesse livro, com o que ele trouxe aqui, é a gente expandir o nosso olhar para essa questão. Para que a gente não se feche sempre num único caminho de compreensão das coisas. Né? A psicanálise é sobre isso. A psicanálise a gente dá 360 em qualquer situação. Por quê? Porque tudo depende da perspectiva, tudo depende da subjetividade das pessoas envolvidas. E aí a nossa visão não fica mais tão rasa quando a gente faz esse tipo de leitura. Tá? Eu sei que você tem, Gatona. Mas eu adorei que você trouxe. Né? Porque é importante eu falar isso aqui. Porque eu não estou aqui querendo normalizar a traição de jeito nenhum. O Newton Bonder é profundamente iluminado. Ele é maravilhoso, gente. Assim, eu compro todos os livros dele, né? Os livros, né, da Cabala, né? Ele tem muita coisa incrível. Eu realmente indico. E assim, o Instagram dele, os textos que ele escreve para as postagens dele são riquíssimos. Riquíssimos para que a gente
faça esse exercício de pensar as coisas a partir de perspectivas completamente do avesso do que ensinaram pra gente. E é isso que faz com que a gente desperte o senso crítico, é isso que faz com que a gente, de fato, expanda a consciência. É importantíssimo a gente fazer esse exercício para tudo. E esse livrinho aqui, com essa fala, tá fazendo esse serviço, tá? Bom, aí depois, a outra forma é acabarmos, como dizem os terapeutas, ansiosos. Aliás, deixa eu até olhar o horário, que a pessoa se empolgou aqui, nem olhei o horário hoje. Como dizem os terapeutas, ansiosos. Nosso medo de rejeição nos leva a ficar cada vez mais exigentes. Tentamos controlar o parceiro, repreendendo-o constantemente por pequenas falhas. Estamos sempre verificando o seu desempenho nas tarefas domésticas e ficamos seriamente zangados quando ele não cumpre os acordos ao pé da letra. Viramos administradores sempre irritados. Adotamos essa atitude tirânica e prejudicial em vez de anunciar abertamente a preocupação subjacente. Tenho medo de não ser importante para você e que você não sinta afeição e carinho por mim. Que loucura, né? Tem, assim, muitos casos de muitos pacientes que eu atendo que reclamam, né, e casais também, e reclamam que o outro o tempo inteiro está controlando, que é insuportável, que é sufocante. E esse comportamento vem do medo de ser rejeitado. Não é só porque, eu sou o controlador. O que está por trás da pessoa que se diz controladora? O que está por trás da pessoa que está o tempo inteiro criticando tudo que o outro faz? É essa pergunta que a gente precisa fazer para os nossos parceiros e parceiras. É isso que a gente precisa fazer para a gente. Eu estou agindo de tal forma que eu percebo em algum momento que é estranha. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me comportando dessa forma? O que está me levando a me afastar do outro? Se na verdade eu desejo estar perto do outro. E normalmente essa palavra rejeição faz parte disso. E aí cada pessoa, né, ou quem vai para esse lugar que ele fala aqui da personalidade esquiva, ou vai para o lugar do ansioso. Então são duas formas diferentes da pessoa agir quando ela sente medo de ser rejeitada. E aí aqui o exercício é a gente olhar para a gente individualmente, qual que é a forma onde eu opero e qual é a forma onde eventualmente meus parceiros, minha parceira operam. E isso ajuda muito na relação. Quando a gente vai despertando essa consciência da raiz de onde vem um comportamento. E não simplesmente se agarrar àquilo e ficar julgando e ficar criticando. E como contracenar com o sintoma do outro. Me fala de uma forma mais clara o que você está querendo perguntar. Eu acho que eu entendi, mas eu prefiro que você me explique para eu ter certeza para não falar, né? Eu acho que você quer dizer como contracenar é como lidar. Se eu percebo que esse outro está nesse lugar ou ansioso ou nessa postura, né, que ele chama aqui de esquiva. O que eu estou entendendo é isso, é como lidar, você quer dizer, né? Então, lidar é justamente, primeiro, eu preciso ter esse questionamento. Né? Peraí, o outro está reagindo de tal forma, eu estou percebendo que ele está agindo de tal forma. A primeira coisa, eu vou conversar com o outro. Eu vou perguntar para o outro. Porque senão eu vou chegar... entendi. A primeira coisa que eu acredito, né, no relacionamento, a partir do momento que eu observo no meu parceiro, por exemplo, que existe algo estranho, primeiro eu vou perguntar. Porque senão também a gente entra no campo da fantasia, né? E muitos entram no campo de já diagnosticar, né? Porque hoje em dia tá uma loucura. Todo mundo diagnosticando todo mundo.
né? E não é sobre isso. A gente está falando de uma relação que eu desejo, né? Que se constitua ali uma possibilidade de amor. Então, a coisa mais importante é o diálogo. É eu conseguir observar esse outro e a partir do momento que eu sinto, por exemplo, né? Eu já vivi situações assim, de ter uma pessoa me controlando, me criticando por cada erro, fazendo vistoria de tudo que eu fazia, né? Então, se eu tivesse essa consciência que eu não tinha, né? Eu teria já perguntado para a pessoa, né? Assim, por que que ela faz aquilo? Porque aquilo está me incomodando, né? Eu estou me sentindo assim, 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 assim. Qual é o seu medo? Por que que você precisa estar o tempo inteiro controlando tudo que eu faço? Por que que você precisa, de alguma forma, diminuir o valor das coisas que eu faço? Qual é o medo que está por trás disso? Essa pergunta, geralmente, ela mexe com muita coisa, né? Você perguntar para a pessoa do que ela tem medo, ali já está gerando um movimento psíquico gigante. Só que o que acontece, e que aqui não tem fórmula mágica, né? É que se esse outro tiver num nível de consciência muito baixo em relação a si mesmo, provavelmente ele não vai ser receptivo a essa abordagem. Ele não vai ser receptivo a abordagem nenhuma. Então, o que eu mais acompanho são casais que brigam porque por exemplo, né, quem é o meu paciente, a minha paciente, tenta ter esse tipo de abordagem, mas o outro, que ainda está no nível de consciência muito baixo e não está fazendo terapia, por exemplo, é agressivo, é reativo. E aí, né, dá conflito. E não se resolve nada. Mas, quando os dois estão em um trabalho de autoconhecimento, é muito bonito. Porque eles conseguem juntos, muitas vezes, chegar nessa leitura do que está acontecendo. E aí um começa a ajudar o outro a perceber, ó, você está fazendo aquilo de novo. E eu já tive, né, uma relação onde o meu parceiro me avisava, ó, você está fazendo de novo. Porque eu contei para ele que eu tinha um comportamento XYZ. Então, quando a gente está falando de adultos se relacionando, que tem um nível de consciência mais ampliada, é possível sim a gente conseguir construir coisas muito bonitas, né, processos de cura mesmo, a partir desses diálogos. Mas, infelizmente, na grande maioria dos casos, esses casais não estão os dois fazendo esse trabalho. Então, é muito desafiador, né? Tem alguns que falam, cara, vai fazer terapia, e fica lá enchendo o saco para fazer terapia. Fica mandando conteúdo, né? Mas como lidar? É isso. É um diálogo tentando fazer uma série de perguntas para que o outro entre em contato com a raiz daquilo que ele traz. E dependendo da abertura desse diálogo, nomear. Falar, olha, né, assim, será que, né, não tem aí um medo, né, dessa rejeição? Você já olhou para isso? Tarará, tarará. Mas aí cada um vai conseguir receber de um jeito diferente e que a gente não controla. Então, é como eu vejo, tá? Na prática, sendo bem prática mesmo, né? Dentro dos casais que eu acompanho, né? E das pessoas na clínica também que têm as suas relações. E funciona. Mas dá trabalho. Se relacionar dá trabalho, né? E às vezes são anos. E mesmo assim esses padrões se repetem. Só que aí a gente tem que estar sempre atento, né? Quando se repetir, olha lá você de novo, olha lá de novo, né? E assim caminha. Bom, continuando. Deixa eu ver o horário. Tarará. Esse aspecto dos relacionamentos fica ainda mais difícil quando a nossa infância e nossas primeiras experiências tornaram a intimidade especialmente assustadora. As pessoas que usaram nossos sinais de vulnerabilidade como alvos passaram pela nossa vida. No passado, podem ter zombado de nossos fracassos, ridicularizado nossos anseios tímidos, brincado com os nossos medos.
A possibilidade de expor algum dos nossos pontos de fragilidade novamente a outra pessoa pode trazer lembranças muito sombrias de humilhação. E aí aqui mais uma vez, como sempre a gente traz, né, e sempre vai vir, né, durante esse livro, a importância da gente compreender a constituição subjetiva de cada indivíduo, ou seja, toda a sua história antes do nosso encontro. Aquela pessoa que a gente encontra naquele momento, que a gente começa a se relacionar naquele momento, ela não nasceu naquele momento. A história dela olha o Barba Azul aí, exatamente, né? Tá muito alinhado com o conto Barba Azul, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que aliás vai ter workshop presencial em São Paulo, em agosto, dia 30 de agosto. Logo mais, já tem um anúncio já, né, no feed ali, quem quiser dar uma olhada. E é exatamente sobre isso, esse Barba Azul, né? Então são esses lugares que são construídos, né? O autor do livro Relacionamentos, na verdade, é do The School of Life, tá? Maravilhoso. E então esse lugar da infância, né? E de tudo isso que é construído a partir do que a gente escuta na nossa infância, a partir da imagem, e aí a gente volta que a gente estava falando do amor próprio, né? Dessa constituição da possibilidade de se amar a partir do momento que o outro me direciona esse olhar de amor, é a mesma coisa aqui, né? Então, se eu tenho uma infância onde as pessoas me ao nosso gosto. Então, assim, quando eu tenho esse lugar, né, deixa eu voltar que eu perdi o fio da meada agora, né? Esse lugar da infância, né? Quando eu estou num ambiente de nada, amada. Quando eu estou num ambiente que está o tempo inteiro, né, usando tudo aquilo que é meu contra mim, né, nomeando minhas características sempre de forma pejorativa, isso é muito ruim. E isso pode sim vir a prejudicar, né, essas relações que eu vou ter. Então esse lugar também é muito importante, tá? Da gente olhar. Que ele fala aqui, né? Que as pessoas usarem, né, tudo aquilo que é da nossa vulnerabilidade contra a gente. E isso acontece. Isso acontece o tempo inteiro em muitas relações. E são relações nocivas. Da pessoa ficar usando tudo aquilo que ela percebe em você, de fraqueza, de vulnerabilidade, de coisas que te machucaram quando você era criança, e que às vezes você conta para essa pessoa, e aí ela decide fazer piada daquilo. Ela decide usar aquilo para justamente fazer com que você se sinta insegura sobre você mesma. E quando isso acontece, a gente precisa estar desperto. A gente precisa estar desperto porque é um lugar tóxico nessa relação. E que muitas vezes não é que a pessoa está fazendo aquilo porque ela de fato quer fazer mal para você, conscientemente. Muitas vezes eu acompanho casais que é muito bonito quando a gente consegue acessar esses lugares, porque eles percebem que eles estão fazendo isso, né? Denegrindo o outro, humilhando o outro, mas que eles não têm consciência. Eles estão só repetindo o padrão também. Mas isso vai minando a relação. Porque não faz sentido você se relacionar com uma pessoa que está te maltratando o tempo inteiro. Não faz sentido você se relacionar com uma pessoa que em momento nenhum demonstra admiração por você. Ao contrário, sempre questiona tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você é. Sempre questiona o seu valor. E muitas vezes essa pessoa está fazendo isso não porque ela não te ama, mas porque o padrão inconsciente é mais forte. E aí a importância do trabalho de autoconhecimento, para que essa consciência se eleve. E dessa forma, o amor ganhe mais espaço. Certo? Não temos medo da intimidade porque somos tolos, mas porque ela traz riscos genuínos. Sabemos como a fase inicial do amor assusta.
No entanto, deveríamos admitir que o perigo é uma constante. É um desafio estar perto de alguém que facilmente pode nos ferir. E continuar no relacionamento, apesar de, às vezes, o outro usar esse conhecimento para nos atacar. O perigo não é algo a que só alguns infelizes estejam expostos. É uma característica básica de todo relacionamento íntimo. Então, sim, a intimidade é colocada muitas vezes como um lugar romântico, né? Romantizado, né? Eu falo que a gente tem uma sociedade que romantiza tudo. E é isso que faz com que a gente seja muito ingênuo. Porque tudo existe luz e sombra. Em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Inclusive no amor. Então, na intimidade, que muitas vezes, ai, porque se eu tenho intimidade é bom, se eu tenho intimidade é bom, se eu tenho intimidade é bom. Pera lá, cara pálida. A intimidade também é perigosa. Então, é importante a gente compreender quais são os ganhos e os riscos de quando a gente desenvolve intimidade. Para que a gente não entre nesse lugar com muita fantasia. Porque se a gente entra com muita fantasia, a gente perde a oportunidade de viver o que é real ali. E de conseguir amadurecer. Boa noite, boa noite. E de conseguir amadurecer com a consciência de que sim, a gente vai passar por muitos lugares extremamente delicados, frágeis, perigosos, nessa construção dessa intimidade. Não é um campo de girassóis a construção de intimidade numa relação romântica. Não é. Pode ser muito bom quando a gente consegue construir isso? Pode ser. Mas não vai ser todos os dias maravilhoso. Não vai ser todos os dias um lugar de prazer e alegria. Mesmo que exista intimidade. Porque dentro desse lugar da intimidade também vão existir fagulhas. E essa consciência é fundamental. Então, a conversa que eu estou tendo aqui com vocês e que esse livro constrói tão lindamente, que é esse daqui, ó, é uma conversa de adultos. De adultos que querem viver relações românticas saudáveis. O que a gente vê por aí, na grande maioria das vezes, são crianças brincando de terem relações. Hoje mesmo pensei sobre o medo que tenho de intimidade. Então, eu acho que você chegou agora, né? Depois assiste desde o início, porque a gente falou muita coisa aqui que eu acho que pode te ajudar a olhar para isso, tá? Porque é exatamente sobre isso. É sim um lugar que a gente tem medo, a intimidade. Por quê? Porque a gente tem medo daquilo que é desconhecido. A gente tem medo de tudo o que é desconhecido. É natural, é humano. Por que eu não vou ter medo da intimidade? Mas quando eu consigo encontrar uma pessoa, aí é que eu vou falar, né, sobre esse amor romântico, tá? Mas a gente pode estender para todos os encontros que a gente vive na vida. Quando eu encontro alguém que consegue se dispor a baixar as resistências psíquicas para que a gente possa se conectar de uma forma saudável, nesse lugar eu consigo vencer o medo da intimidade. Porque em algum nível, aquilo que se criou ali entre aquelas pessoas traz uma certa segurança, traz uma certa confiança. Mas são
raros esses encontros. A verdade é essa. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas estão arredias. Estão cada vez centradas em si mesmas. A gente está vivendo esse lugar de um extremo narcisismo coletivo. Porque tem muitas narrativas que estão sendo construídas desse lugar de que eu preciso me amar primeiro e depois eu saio para o mundo para poder dar amor para todo mundo. E isso está nos afastando e tirando a possibilidade da gente conseguir ter espaços para criar intimidade. Porque vale a pena, mas não com todo mundo. Certo? Deixa eu ver como estão as horas aqui. Nossa, 9 horas! Bom, vou ler só mais 2 trechinhos. Eu tô quase acabando. Eu acho que em 15 minutos eu consigo terminar. A pessoa que se torna fria ou controladora, muitas vezes me senti frágil e exposta na intimidade. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar na próxima live. Vou responder você, e aí a gente já encerra hoje. E aí na próxima live tem só uns trechinhos aqui, a gente já vai entrar no próximo capítulo, que depois eu falo para vocês qual que vai ser. Mas você colocou aqui, né? Muitas vezes me senti frágil e exposta na intimidade. E é exatamente sobre isso. A intimidade, se ela for construída com alguém que de fato está pronto para, ela pode fazer com que a gente amadureça de uma forma gigante. É uma expansão da consciência incrível que pode acontecer a partir de uma relação onde há intimidade. Mas os dois precisam, em algum nível, ter uma certa consciência e autoconhecimento, né? Ou seja, uma coisa depende da outra, para conseguir construir isso de forma saudável com o outro. E essa é a questão. A grande maioria das pessoas não tem condições de fazer isso. E aí sim, as pessoas se machucam. E aí você entra numa relação onde você baixa a guarda, onde você confia, onde você acredita, e o outro, de forma muitas vezes perversa, te machuca. E aí é óbvio que a partir de uma experiência assim, você vai ter medo de se expor novamente a uma experiência onde a intimidade possa ser construída. Mas eu aconselho fortemente, trabalhe em você esse medo e tudo que criou em você a partir de experiências provavelmente que trouxeram isso, que podem não ser só em relações amorosas, românticas, né? Isso que criou pode vir justamente desse ambiente familiar. Um ambiente familiar, né, onde eu, de alguma forma, me colocava ali, me abria, me expunha e fui machucada. Um ambiente familiar onde figuras de amor, que para mim eram as pessoas que eu mais poderia confiar e com quem eu mais deveria me sentir segura, muitas vezes foram aquelas que justamente, de alguma forma, me violentaram. Não é fácil para quem vive essas experiências na infância, na adolescência, conseguirem, na vida adulta, né, jovem, adulto, se abrir para a possibilidade de criar intimidade com o outro. E muitas vezes, por conta da construção da subjetividade, de tudo que fica no inconsciente, a gente vai buscar, quando a gente tem experiências assim, a gente vai buscar como objetos de amor, onde existe um desejo de criar intimidade, a gente vai buscar aqueles que vão, de novo, nos machucar. E por que a gente faz isso? E vocês vão me ver repetindo isso várias vezes nessas lives. Porque é familiar. E a gente busca não necessariamente o que é bom, mas o que é familiar. Então é esse autoconhecimento que vai mostrar para você para onde que você está direcionando os seus desejos.
Quais objetos de amor você está escolhendo? Quais objetos de desejo você está escolhendo? Porque talvez você esteja justamente escolhendo pares que vão te machucar, para entrar no padrão de repetição. E aí o exercício é justamente trabalhar questões em você, elaborar coisas que aconteceram na sua história, para que você possa se envolver cada vez mais com pessoas que vão finalmente romper, né, com essa construção, trazendo a possibilidade que existe sim de uma intimidade saudável. Perigosa? Sempre. Mas saudável. Certo? E é isso, meus amores. A gente termina aqui hoje. Faltou só um pouquinho desse capítulo para eu trazer para vocês, mas eu vou trazer, né, no domingo. Então tem live toda quinta e todo domingo às 20 horas, tá? Para a gente continuar a leitura comentada dessa obra. E aí eu vou ler esse trechinho que falta na próxima live no domingo às 20 horas. E a gente já vai entrar no capítulo 5, que é os pontos fracos dos pontos fortes. Aí eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês terem uma ideia, né, do que vai vir. E as que te deixam em segundo plano. Do que você está falando, Sil? Que live maravilhosa. Ai, também, adoro. Deixa eu ver se a Sil vai responder. As que te deixam em segundo plano, você está falando do quê? Das relações, das pessoas? Eu não entendi exatamente. Mas que live, um show. Obrigada. Prazer em te ouvir e trocar contigo. Prazer é meu de ter você aqui. Volte. Ó, toda quinta e domingo às 20 horas. Né? E sua pergunta foi muito boa. Volta mesmo, que eu adoro quem faz perguntas boas. Perguntas que me fazem pensar também junto aqui, né? Ao vivo. Bom, a Sil sumiu. Não sei o que ela quis dizer. Depois eu pergunto para ela, né? Aí, se for o caso, eu respondo na próxima live. Sim, o que, pessoa? E as que te deixam em segundo plano. O que você quer dizer com as que te deixam em segundo plano? Gratidão, adoro suas lives. Ai, que delícia! Gratidão a você. Eu sou fã dessa pessoa. Também sou fã. Pode ser fã de paciente? Gratidão por estar aqui também. Bom, a Silvana me respondeu, mas deve ser de pessoas que deixam a gente em segundo plano, né? A gente pode falar mais disso depois. Não te machucam. É. Complexo, complexo. Mas a gente vai aprofundando aqui, né, nas próximas. Então, eu só vou ler agora o primeiro parágrafo do próximo capítulo, que é o capítulo 5, tá? Para vocês terem uma ideia do que vai vir. E a gente vai se ver no domingo às 20 horas. Então, vou ler aqui rapidinho. Os pontos fracos dos pontos fortes. Às vezes, os pontos fracos e os defeitos do parceiro ou da parceira quase nos levam ao desespero. Parece tão injusto. No começo do relacionamento, nos apegamos a essa pessoa por suas qualidades positivas e atraentes. Mas, aos poucos, seu lado negativo parece ir ficando cada vez mais evidente. Pelo menos para nós. Por que ela não pode apenas ser mais legal? Nos perguntamos. Por que é tão evasiva com seus planos? Por que gosta de se exibir nas festas? Por que não consegue realizar a mais simples tarefa prática? O que deixa tudo mais irritante é que ela facilmente poderia ser diferente. Poderia simplesmente abandonar o seu comportamento idiota se ao menos se desse o trabalho de tentar. É nesse momento de frustração que podemos aproveitar uma ideia muito útil, os pontos fracos dos pontos fortes. A essência dessa ideia é que os defeitos são frequentemente o resultado de qualidades admiráveis. Então, convido vocês a estarem aqui no domingo, às 20 horas, para a gente poder falar sobre isso na próxima live, né? Porque é muito interessante esse capítulo. É algo que também foi a primeira vez que
eu parei para entrar em contato com essa perspectiva foi através desse livro. Então, eu convido vocês a virem para a gente aprender mais um pouquinho, expandir um pouco mais essa consciência e cada vez mais estarmos prontos e prontas para viver relações mais saudáveis. É isso, meus amores. Boa noite. Beijo grande, gratidão por todo mundo que esteve aqui e até domingo, 20 horas. Tchau, tchau.